Boa noite, eu tinha começado a live, deu um problema aqui no Instagram, a live caiu, mas estamos aqui começando de novo. Então hoje é quarta-feira, dia de live sobre o TCC, e o assunto que nós vamos trabalhar hoje é um assunto assim muito importante para quem está começando a escrita do TCC, que é: pode ou não pode? Quais os principais erros que a maioria das pessoas cometem na monografia do TCC? Então, vamos lá, vou colocar o tema aqui novamente aqui nos comentários. Então, tá aqui. Então, vamos fixar aqui o comentário. E aí, vamos começar a nossa live, né? Eu vou mandar alguns convites aqui para algumas pessoas, né? Para as pessoas saberem que nós estamos aqui ao vivo. Então, vamos lá. Estou mandando aqui alguns convites. Pronto, né? Mandei alguns convites, as pessoas vão entrando aqui aos poucos. Entrou aí novamente Dani Meneg, seja muito bem-vinda, né? Acho que Dani, acredito que deve ser Daniela, né? Eu tinha iniciado a live, aí deu um problema aqui, o Instagram encerrou a live, eu fui lá e iniciei novamente, e agora sim, agora deu tudo certo e vamos começar com o nosso assunto de hoje, que é o seguinte, que é sobre a escrita do TCC e assim, o que pode e o que não pode fazer na escrita do TCC, ou seja, quais que são os erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometendo na monografia do TCC. Então, antes de mais nada, né, para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, meu nome é Angélica, eu sou professora na PUC Goiás, né, e eu oriento TCCs, né, já tem ali mais ou menos ali uns 17 anos, né, somando tudo, deu mais ou menos uns 100 e poucos TCCs, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E durante todo esse período orientando TCCs, né, eu fui desenvolvendo assim, uma forma própria, muito característica minha de orientar os TCCs. Por quê? Porque ali a gente vai olhando as dificuldades, a situação de cada aluno. E aí, o que eu fiz? Né? O ano passado eu resolvi compartilhar toda essa minha experiência acumulada na orientação de TCCs aqui pelo Instagram. Né? E para minha surpresa foi algo assim que teve uma receptividade muito, mas muito boa. Nem eu esperava que tantas pessoas pudessem se interessar, né, justamente com esse assunto, que é a orientação de TCCs, e sinal que existe uma lacuna no Instagram e eu, né, na verdade, eu não sabia. Acabou de entrar aí Eva, né? Seja muito bem-vinda, Eva. Nós estamos aqui falando sobre a monografia, o que pode e o que não pode ter na monografia do TCC. Então, eu dividi essa live em duas partes, né? Na primeira parte, eu vou passar algumas recomendações que você deve observar na hora de você redigir a sua monografia, né? Então eu fiz uma lista aqui de alguns itens, né? Acho que tem uns 10 itens aqui mais ou menos, eu deixei anotadinho aqui para não esquecer de nada. E depois eu vou falar do que o que não pode, né? Ou seja, os principais erros que muita gente comete e acaba tendo problemas na banca do TCC. Então, vamos lá, vamos começar? Então, o pessoal aí aos poucos vão entrando, né? E vão começar a trabalhar. Então, a primeira coisa que você precisa observar na hora de formatar a sua monografia do TCC é a questão que é o seguinte: a monografia ele é um texto científico. Então, o que muda num texto científico? Ora, gente, a ciência é algo assim que a gente diz que ela é imparcial. O que isso repercute na monografia? A questão é o seguinte: o texto da monografia, a gente fala que ele é um texto impessoal. O que esse texto, a questão de impessoalidade? Ó,
A primeira coisa que você precisa observar quando for escrever a monografia é o tempo verbal, né? Então, normalmente a monografia a gente sempre escreve ele na terceira pessoa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, ó. Muitas vezes o aluno ele quer dizer o seguinte: olha, eu fiz tal coisa na parte prática da minha monografia e aí eu concluí tal coisa. Qual que é o problema de você escrever dessa forma? Quando você diz aquilo que você fez, você escreveu o seu texto na primeira pessoa. Então, você está fazendo o que a gente chama de escrita pessoal. Então, qual que seria o correto para você trabalhar com isso? Acabou de entrar o Altímio, né? Seja muito bem-vindo, saudade você, Altímio. Estamos aqui falando sobre o TCC, né? Sobre o que pode e o que não pode. Então, vamos supor que na sua monografia você vai lá querer escrever assim: olha, eu observei tal coisa lá na parte experimental do meu TCC. Ao invés de você dizer que você observou, você diz assim, ó: observou-se tal coisa na sua monografia do TCC. Ou seja, ao invés de você escrever a sua monografia na primeira pessoa, você dizendo aquilo que você fez, você diz aquilo que foi feito, ou seja, escrita sempre na terceira pessoa. Uma outra forma, assim, muito comum, né? Às vezes as pessoas fazem até sem perceber, de colocar uma certa pessoalidade na monografia, é quando a pessoa ela escreve como se ela estivesse conversando com o leitor. Então a pessoa escreve tipo assim, ó: observe que após o executar tal experimento aconteceu tal coisa. O que a pessoa está fazendo quando ela escreve dessa forma? Quando ela diz assim, observe, é como se ela estivesse conversando com o leitor e acaba ficando uma escrita muito pessoal. E aí realmente não pode, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes tem aluno que faz isso sem perceber, e aí quando chega lá na monografia, a primeira coisa que a banca ela vai observar, ela fala assim: olha, a sua escrita ela deve ser uma escrita impessoal, então sempre use o que? A terceira pessoa, tá bom? Uma segunda questão que preciso observar, além do tempo verbal, sempre na terceira pessoa, por exemplo, tem algumas palavras na monografia que são de praxe você destacar ela, formatando ela no itálico. E que tipo de palavras são essas? Então, muitas vezes você vai escrever uma monografia na língua portuguesa, mas eventualmente aparece algum termo em inglês. Aparece, por exemplo, no direito, aparece termos em latim. E como que você vai diferenciar aquele termo que não é da língua portuguesa? Então, é de praxe aquelas palavras que não são da língua portuguesa, você escrever elas em itálico. Então, vamos pegar um caso, acontece demais, né? Então, às vezes no direito você tem aqueles termos que, né, são termos comuns no direito, você vai lá e escreve no latim, você vai lá, pega aquele trecho e formata em itálico. Agora, onde que pega muita gente nessa questão do itálico? É quando aparece algum termo em inglês. Então, vou pegar algumas palavras que são em inglês, que na monografia devem estar em itálico, mas que por a gente já usar tantas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo que são palavras em inglês. Ó, vamos pegar um exemplo clássico. Internet. Internet é uma palavra em inglês? É, gente, é uma palavra em inglês. Então, ela deve estar em itálico na monografia? Deve estar sim. Por exemplo, chip, né? Chip, por exemplo, um chip de computador, um chip de celular. É uma palavra em inglês? É. Então, ela deve estar o quê? Em itálico. Então, assim, muitas vezes a gente coloca palavras que são comuns a gente usar no nosso dia a dia, por exemplo, internet, chip, byte, né? Byte que é para computador, bit, todas essas são palavras que são em inglês e por isso mesmo, na hora de colocar na monografia, não pode esquecer de colocar ela em itálico, né? Acabou de entrar aí Felipe Ferrúcio, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui falando do que pode, do que não pode e os principais erros que a maior parte algumas pessoas cometem na monografia. Uma outra questão muito importante que tem que observar
ao escrever a monografia, a questão das siglas, né? Muitas vezes é muito comum você usar às vezes algum termo que você pode abreviar ele através de uma sigla. Por exemplo, o ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí o que acontece? Todas as vezes que você for colocar uma sigla na monografia, você precisa colocar o significado dela completo? Não. Olha só, normalmente como é que você faz? Então, por exemplo, se for ABNT, você escreve o seu texto e a primeira ocorrência daquela sigla, você coloca ela por extenso. Então, você coloca lá, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e coloque a sigla entre parênteses ABNT. Isso na primeira ocorrência. Mas e se essa sigla ela aparecer outras vezes na monografia? Então é assim, ó, na primeira ocorrência, o significado e a sigla entre parênteses. Nas demais, só a sigla. Somente a sigla. E aí o que acontece? Porque supõe-se que aquela sigla já foi descrita lá atrás, e até para não deixar o texto muito sobrecarregado, você não precisa toda hora ter que ficar colocando o significado da sigla. E sigla, gente, é outra coisa também que pega muita gente, né? Eu costumo ver muita monografia, né? Normalmente lá nos elementos pré-textuais existe a lista das siglas e o seu significado, né? Nós falamos disso na semana passada. Mas tem algumas siglas que a gente está tão acostumado a usar ela no nosso dia a dia que a gente esquece que é sigla. Quer ver uma coisa? Ó, vamos supor que eu estou falando de unidade de medida de velocidade, quilômetro por hora. km/s. É uma sigla. Você precisa também citar ela lá na lista de siglas? Precisa. Por exemplo, megabyte, né, que é para unidade de medidas de computador, também precisa? Precisa. Na primeira ocorrência, megabyte por extenso, MB entre parênteses, e nas próximas, somente MB. Então, gente, por que isso? É porque isso faz parte das normas da BNT e a forma que a BNT ela encontrou para quê? Para deixar a monografia ela mais fluida, né? Porque já pensou, toda hora você tem que escrever uma monografia, você tem que ficar lá colocando o significado de tudo quanto é sigla que aparece, a monografia ela acaba ficando um texto muito cansativo. Então a BNT ela pede para fazer dessa forma. A primeira ocorrência da sigla, você coloca o significado e a sigla entre parênteses da primeira ocorrência, e nas demais simplesmente a sigla, porque ela já foi explicada lá atrás. Tá? Acabou de entrar aí terapeuta Luciana, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando aqui do que pode e do que não pode na monografia. Na monografia eu dividi essa live em duas partes. Na primeira parte as recomendações, e depois eu vou falar os principais erros que eu vejo muitos alunos cometendo. Outra coisa assim, que gera muita dúvida é a questão das legendas de figuras e de tabelas, né? Então, assim, muito comum, né, você colocar figuras ou tabelas ou quadros na monografia. E aí, qual que é a forma correta de você colocar a legenda dessa figura? Então, normalmente, assim, você coloca a figura, né? A figura ela tem que estar centralizada. Toda figura ela tem que ter uma numeração sequencial. O que isso quer dizer? A primeira figura da monografia, a figura 1, a segunda é a figura 2 e assim sucessivamente. E onde que coloca essa numeração da figura? Na parte superior da figura. Então você tem a figura, na parte de cima você coloca lá, se for a primeira figura, figura 1, 2 pontos e depois a descrição daquela figura. Sempre assim, gente? Sempre assim. E se for tabela, a mesma coisa. Toda tabela ela tem que ser numerada, então você tem a tabela 1, a tabela 2, a tabela 3 e assim sucessivamente. E sempre onde que fica a legenda das tabelas? Sempre na parte superior. E na parte de baixo? Na parte de baixo, você vai colocar o que a gente chama a fonte, ou seja, o que é a fonte? É o local de onde você tirou aquela figura ou aquela tabela. Tá? Então, gente, se vocês
Aqui embaixo tem uma caixinha com um pontinho de interrogação. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever pergunta pelo comentário, ou pode colocar nessa caixinha aí o que a gente vai respondendo, tá? A gente está aqui para ajudar e colaborar, né, as dúvidas que forem surgindo, então fica à vontade. Então, normalmente, qual que é a forma correta de você colocar figuras e tabelas na monografia? Figura sempre centralizada, legenda na parte superior e na parte baixa de onde você tirou aquela figura, né? Então, vamos supor, se você tirou de um livro, você precisa fazer a citação do livro de onde você tirou aquela figura. Foi de um site da internet? A mesma coisa. E tabela precisa citar também? Também precisa citar, porque se você não citar a fonte de onde você tirou a tabela, você vai estar cometendo plágio, tá? Então, assim, muito cuidado com isso aí, tá? Eu vejo muita monografia, as pessoas vão pegando uma figura aqui, figura acolá, vai pegando figura de todo lado, e aí depois esquece de citar de onde que veio aquela figura. Uma outra coisa, assim, que as pessoas precisam observar na monografia é que, assim, ó, a monografia, ela é sempre um texto que a gente costuma dizer o seguinte, ele é atemporal. O que quer dizer atemporal? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, colocando um texto numa monografia, a pessoa coloca assim, olha, há anos aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a pessoa, quando ela coloca assim, há anos ou antigamente, o que acontece? Você está fazendo uma referência temporal que você não sabe exatamente se antigamente ela foi há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, ou 5 ou 10 anos atrás. Então, o que acontece quando o leitor ele vai ler aquela monografia? Então, vamos supor que essa monografia ela foi escrita agora em 2022. E aí, o que acontece? A pessoa vai ler aquela monografia e vai ver lá assim, olha, antigamente, como é que eu vou saber se antigamente foi há 5 ou se foi há 10 anos atrás? Então, assim, então são coisas assim, se você quiser dizer algo que aconteceu no passado, diga há quanto tempo, né? Há um mês ou há 1 ano, e sempre diga assim, em vez de colocar, aliás, até ao invés de colocar há 1 ano, coloca assim, ó, diga exatamente qual ano, olha, na década de 2010 ou em 2000, no ano de 2015 ou no ano de 2018, ou seja, diga exatamente quando que aquele fato que você colocou está querendo dizer, tá? Porque o que acontece? Quando você deixa uma referência temporal, ela vaga, a pessoa, quando ela vai ler a sua monografia, ela não sabe exatamente dizer quando que realmente aquilo aconteceu, né? Uma outra coisa que eu vejo muito caso assim em monografia, é a questão assim, ó, lá no início eu falei que todos os verbos têm que estar na terceira pessoa, né? Você nunca deve colocar verbos ali nem na primeira pessoa, nem do plural, nem do singular. Sempre da terceira pessoa e também a segunda pessoa também, né? Você está conversando com o leitor e aí também não pode. Mas como é que fica o tempo verbal? Qual que é o tempo verbal que geralmente a gente se usa na monografia? O tempo verbal do presente, né? Porque aquela monografia, ela está, aquilo que foi feito, ele está acontecendo ali no tempo atual. Então, todas as frases sempre escritas no tempo verbal do presente. Mas e se precisar colocar alguma coisa que aconteceu no passado, pode colocar? Pode, desde que realmente tenha acontecido em algum momento do passado e especifique o ano quando realmente aconteceu. Ou pode usar o tempo verbal no futuro? Pode, desde que seja algo que realmente vai acontecer no futuro. Vou dar um exemplo que às vezes acontece muito isso aí. Às vezes a pessoa ela diz o seguinte, olha, vamos supor que ela está falando de um programa de computador e diz assim, ó, o usuário, ao preencher o seu nome no campo tal, irá acontecer tal coisa, né? Então, vamos supor, qual que é o problema que está acontecendo ali, ó? Ao digitar o seu nome, irá acontecer tal coisa? Não, irá é algo que, né, é um verbo no futuro. Você sempre diz assim, ó,
ao preencher o seu nome no campo do programa tal, acontece tal coisa, assim, assim, assim. Né? Acabou de entrar minha amiga aí, do Bem Dinheiro, minha amiga educadora financeira, né? A Dani, né? Então, bem-vinda. Nós estamos aqui falando, Dani, do que pode e o que não pode na monografia do TCC, os principais erros que os alunos cometem, né? Então, um deles é a questão do tempo verbal, né? A pessoa ela vai escrever a monografia, ela quer usar, às vezes ela quer usar o tempo verbal do futuro de algo que não vai acontecer no futuro, é algo que está acontecendo naquele momento. E aí realmente é problema mesmo. Ou então, assim, eu já vi alguns casos, esse também já aconteceu. A pessoa ela escreve uma frase longa, ela começa a frase com o verbo no presente, aí no meio da frase ela pula para o pretérito e no final da frase ela pula para o futuro. Então ela coloca 3 tempos verbais diferentes na mesma frase. E aí você vai ler aquilo ali e vira uma confusão danada. Então também, muito cuidado, não pode fazer. Então assim, a monografia, em via de regra, ela é toda escrita no tempo verbal, no presente, porque aí realmente fica uma coisa redonda, porque é algo que realmente está acontecendo nesse instante. Uma outra situação que acontece muito é assim, ó. Isso aí, às vezes acontece assim, um pouco por insegurança do aluno. É assim, o aluno, na hora que ele vai explicar o que ele fez, muitas vezes ele acaba explicando aquilo que ele não fez, né? Então, assim, então uma regrinha geral é o seguinte, aliás, 2 regrinhas. A primeira é o seguinte, que o texto da monografia é para você explicar aquilo que você fez. Aí se ficou faltando alguma coisa, você não diga. Você diga o seguinte, você diga aquilo que você fez e não aquilo que você não fez. Por quê? Porque a banca ela vai avaliar em cima daquilo que você fez. E outra coisa é o seguinte, a monografia, a gente diz que ele é um texto escrito no que a gente chama de voz ativa. O que é um texto de voz ativa? Por exemplo, vamos supor que você faz um determinado experimento e quer relatar aquele experimento. Tem gente que escreve assim, ó, seria interessante se tal coisa acontecesse assim, assim, assim. Na hora que você está colocando assim, seria interessante que acontecesse tal coisa assim, assim, você está trabalhando no que a gente chama de voz passiva. Qual que seria a forma correta de escrever isso aí, ó? É interessante que seja feito tal coisa assim, assim, assim. Então perceba que eu mudei a forma de escrita, onde você está trabalhando de uma forma ativa. Um exemplo de muitas vezes assim, aquilo que eu acabei de falar. Tem gente que às vezes, ela, em vez de ele usar uma frase afirmativa, ele usa uma frase negativa. Então, por exemplo, se eu chegar e falar assim, ó, observou-se que tal valor não é maior do que o outro valor. Então, você vê que eu disse uma frase negativa. Como que eu poderia escrever essa mesma frase dizendo a mesma informação? Se eu estou dizendo que o primeiro valor não é maior que o outro, eu vou dizer o seguinte, observou-se que o primeiro valor é menor do que o outro. Entendeu? Então tem gente que escreve assim, ó, não foi observado tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu estou fazendo o quê? Uma frase negativa dizendo que não foi observado. Quando na verdade, se eu quero mostrar um resultado de algo que eu fiz, você diz assim, ó, foi observado tal coisa, assim, assim, assim. Então sempre assim, ó, 2 regrinhas básicas da escrita do TCC. Use frases afirmativas, dizendo aquilo que você fez, e sempre que em voz ativa, entendeu? Então, essa é uma regrinha básica, porque normalmente quando a banca ela vai ler o seu trabalho escrito dessa forma, vocês vão ver que até a própria postura da banca, ao ler o seu trabalho, ela vai sentir mais firmeza naquilo que você está escrevendo. Uma coisa, assim, muita gente tem dificuldade, às vezes muita dificuldade na escrita, a pessoa vira e fala, nossa, professora, tem um monte de ideia aqui na minha cabeça, e a pessoa ela coloca, assim, toda aquela quantidade de ideias, tudo de uma vez no texto. Então, uma vez eu peguei uma monografia, que o aluno ele ia falando, ele ia escrevendo assim, à medida que a ideia ia aparecendo na cabeça dele. E aí, quando eu vi
tinha um parágrafo gigante com uma única frase. Então aquela frase enorme, ele começa no começo da frase falando uma coisa, depois ele pula para outra coisa, ele vai pulando para outra coisa, e fica aquele texto que a gente fala assim, que fica muito confuso. Então a regrinha básica assim, na escrita da monografia é assim, ó, duas. O primeiro, se você não tiver com dificuldade de escrita, né, sempre procure escrever frases curtas. Escreva uma frase curta, sujeito, verbo e predicado, ponto. Escreva uma próxima frase, sujeito, verbo e predicado e ponto. E aí vai indo e vai escrevendo a sua monografia. Entrou aí a Escola Politécnica, né, o local onde eu trabalho, né, que muita satisfação ter vocês aqui na live, né, nós estamos falando aqui do que pode, do que não pode, a forma de escrita, né, então uma das dicas que normalmente se dá na escrita da monografia, assim, entre frases muito longas e frases muito curtas, escreva frases curtas e sempre assim, ó, sujeito, verbo e predicado. E aí vai construir no seu texto, assim, várias frases curtas. E aí como que você monta o parágrafo? Às vezes você tem ali duas frases curtas, aí o que você faz? Você pode colocar um elemento de ligação de uma frase com a outra para colocar uma frase um pouco mais longa, mas sempre assuntos relacionados entre si. Entendeu? Então essa é uma dica muito boa. E se nem essa frase curtinha ela tá saindo, normalmente eu falo o seguinte: escolha primeiro um verbo para sua frase, depois, porque um verbo ele vai indicar o que? Alguma ação de alguma coisa que foi feita. E a partir daquele verbo você introduz o sujeito e depois o predicado. Então são os três elementos ali da frase: um sujeito, um verbo e um predicado. Se você fizer isso aí, com certeza o seu texto ele sai facilmente. Quem for ler a sua monografia provavelmente vai entender com muita clareza aquilo que você fez e não vai te dar nenhum problema perante a banca, tá bom? Uma última recomendação que eu anotei aqui, eu vejo muitas pessoas, às vezes assim, para destacar partes da monografia, entrou aí Leandro Castro, né? Seja muito bem-vindo, estamos aqui falando das recomendações para escrita, daqui a pouco eu vou falar o que não pode fazer, né? Os principais erros. Então eu já estou eu fiz uma lista aqui, essa é a última recomendação. E algo que eu percebo muito assim, a pessoa às vezes ela quer colocar algum termo na monografia, ela quer dar um destaque para aquele termo, aí o que a pessoa faz? Ela coloca aquela palavra em letra maiúscula. Qual que é o problema que às vezes acontece nisso aí? Às vezes a pessoa ela coloca um termo que não é nome próprio e coloca aquele nome próprio em letra maiúscula. E aí, por exemplo, uma vez eu li um texto, a pessoa colocava, toda vez que colocava, para enfatizar a palavra livro, ele colocava lá livro com letra maiúscula. Gente, livro não é um nome próprio, é um substantivo, né, com letra minúscula. Por mais que eu esteja escrevendo um texto sobre a importância do livro, eu não vou colocar toda vez uma palavra que não é nome próprio em letra maiúscula só para poder dar um destaque para aquela palavra. Isso aí é um erro de português que às vezes eu vejo muito, mas muito em monografia, né? Então é assim, ó, qual que é a regra geral? Primeira letra em maiúsculo somente para nome próprio. O que é nome próprio, gente? É nome de cidade, é nome de estado, é nome de país, é nome de pessoa, às vezes o nome de alguma marca, alguma coisa e algumas palavras ali que normalmente são reservadas na língua portuguesa para nome próprio. Se não for nome próprio, por mais que você queira dar destaque para aquele termo que é muito importante na sua monografia, letra minúscula, tá bom? Então tá aí, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 recomendações de que você deve usar na escrita da sua monografia. Agora, o que não pode, né? Então, normalmente a parte que todo mundo quer saber, o que são os erros mais comuns que eu vejo em monografia. O primeiro dele é quando o aluno ele quer dar opinião pessoal. Gente, a monografia é um texto científico, né? Então, assim, se tem uma coisa assim que não cabe em monografia de TCC, você querer colocar a sua opinião pessoal, por mais correta que ela seja. Mas e se eu, tipo assim, nossa, professora, mas eu quero colocar isso aqui que eu penso,
como que eu faço? Aí você faz assim, ó. Se você tem uma opinião pessoal acerca de um assunto e você queira realmente colocar aquilo ali, faz assim, ó. Busca uma referência, né, um artigo ou um livro, alguma referência externa de algum autor de preferência conhecido que tenha aquela mesma opinião que a sua. E aí o que você faz? Expresse a sua opinião através da opinião de um segundo autor e não se esqueça de fazer a citação desse autor. Entenderam? Então aí você precisa citar. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava fazendo uma pós-graduação e aí o seguinte, qual que era a ideia que eu queria colocar? Eu estava falando do crescimento da internet, né, que enquanto meio de comunicação, que eu achava que estava fazendo muito sucesso e que eu acreditava ali uns 20 anos atrás que a internet iria substituir a televisão. Né? Naquela época a internet era internet de escada e era algo que muita gente duvidava que iria acontecer, mas era uma convicção que eu tinha. O que eu fiz no meu artigo? Eu fui lá e coloquei a minha opinião? Não. Eu fui atrás de outras pessoas que estavam estudando aquele mesmo assunto que eu estava estudando e que tinha essa opinião. Aí eu coloquei lá, segundo fulano de tal, né? Na época eu fui atrás de um professor lá da Universidade Federal da Bahia, um professor chamado Nelson Preto, uma pessoa extremamente inteligente, e coloquei lá, segundo Nelson Preto, a tendência da internet de crescer muito, podendo até substituir a televisão enquanto meio de comunicação. Então eu coloquei a minha opinião? Coloquei, mas eu fundamentei a minha opinião em cima da opinião de um outro autor. Então essa é a forma correta, porque se você colocar a sua opinião, somente a sua opinião sem fundamentar com nada em cima disso aí, ou um autor, algum experimento, a sua monografia ela perde todo o caráter científico. Entrou aí o Pedro, né? Seja muito bem-vindo, porque eu falei das recomendações para escrita e agora eu estou falando dos erros que muitos alunos às vezes cometem na monografia. Então, o primeiro erro, gente, monografia de TCC não é lugar para opinião pessoal. Tá? E sempre assim, se eu quiser colocar a sua opinião, acha um autor que pensa aquilo que você quer colocar e fundamenta aquilo ali, que aí você não vai ter problema. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, prontinho, né? Só para controlar o tempo aqui da live. Não, mas então, tem muito tempo para falar de muita coisa. O segundo erro que você não pode cometer é escrever a monografia como se você estivesse conversando com o leitor. Então, quais são as palavras proibidas que você não pode de jeito nenhum colocar na sua monografia? A primeira delas é você, né? Então, e é tão engraçado, muitas vezes eu vou ler monografia dos alunos, às vezes eu já peço para fazer a busca lá, quantas ocorrências da palavra você. A pessoa ela escreve sem perceber. E por que muitas vezes a pessoa tem essa tendência de escrever como se você estivesse conversando com o leitor? Ora, gente, esse tipo de texto tem aos montes, né? Na internet, em revistas, em livros, em artigos, para todo lado. É muito comum as pessoas elas escreverem textos como se estivesse conversando com o leitor. Por quê? Porque isso gera uma certa proximidade. E a gente, de tanto ler texto escrito dessa forma, transfere isso aí lá para a monografia. Só que quando você faz isso, você acaba dando uma pessoalidade no seu texto. E a monografia é um texto impessoal. Eu costumo falar para os meus alunos que a monografia é o texto mais sem graça que existe. Mas é desse jeito mesmo. Dentro dessa perspectiva de não poder colocar opinião pessoal, muito cuidado com duas coisas que eu vejo muitas pessoas usando em monografia. Primeiro são os adjetivos. Então você não diz que algo assim, por exemplo, o adjetivo é uma palavra que dá qualidade a um substantivo. Então você não diz que algo é bonito, que é feio, que é, ou seja, alguma qualidade que você vai dar para algum objeto que possa expressar a sua opinião pessoal. Então
Monografia a gente nunca diz assim, olha, tal coisa é excelente, é maravilhoso, né? Que aí onde a gente costuma falar o seguinte, o cuidado com os superlativos, né? Eu vejo muita gente colocando assim, ó, tal tecnologia, né? Absolutamente fantástica, absolutamente excepcional. Olha só o que eu estou colocando na monografia. Na hora que eu coloco que alguma coisa é absolutamente fantástica, é totalmente excepcional, absolutamente excepcional, o que eu estou dizendo? Além de dar a minha opinião, eu ainda estou o quê? Usando um superlativo, eu ainda estou engrandecendo tem excesso aquele objeto que eu estou dizendo que é absolutamente excepcional, e aí, né, você colocar toda uma pessoalidade, a banca ela vai olhar e falar assim, nossa, mas isso aqui, uma monografia não é uma peça de marketing que você está tentando vender alguma coisa para alguém ou vendendo uma ideia para alguém. Então, uma monografia, eu não estou tentando convencer as pessoas de alguma coisa. Eu estou fazendo o seguinte, ou eu fiz um estudo, né? Pode ser um estudo bibliográfico, ou pode ser um estudo experimental, e a partir daquele estudo se concluiu algo. Mas eu não estou ali tentando convencer alguém porque eu achei que aquilo ali é bacana, que é legal, que é extraordinário, enfim. Então, muito cuidado com os adjetivos e com os superlativos. Extraordinário, fantástico, isso aí na monografia, né, vai dar muito problema. Uma outra coisa que, assim, de vez em quando, esse é menos raro, mas de vez em quando eu vejo, a pessoa ela escreve a monografia do mesmo jeito que ela fala. E o pior de tudo, ela ainda coloca, assim, uma brincadeira, uma piada, uma ironia, alguma gíria, né? Então, brincadeiras, piadinhas, ironias, gírias na monografia, a gente não pode, né? Então, assim, como eu falei, ele é um texto, assim, ele é um texto mais sério, ele é mais sóbrio, né? Porque é um texto científico. Então, muito cuidado, brincadeirinhas, piadinhas, ironias, gírias, metáforas, né? Cuidado com metáforas também, não é legal. Uma outra coisa, isso inclusive eu falei na semana passada, a questão das figuras, né? O cuidado com as figuras de baixa qualidade, figuras muito pequenininhas, figuras com textos pequenos, figuras de baixa qualidade, de baixa resolução, que às vezes você pega num livro, às vezes, ou uma vez um aluno ele pegou uma figura que tinha num xerox de um livro, e ele foi lá, tirou o xerox do xerox para colocar na monografia. E aí a qualidade ficou assim muito ruim. E aí o que acontece quando você coloca aquilo ali na monografia? A banca ela vai olhar aquilo ali com muitos maus olhos. E como é que esse aluno ele resolveu esse problema? Ele redesenhou essa figura e citou isso na monografia. Figura adaptada do livro tal, do autor fulano de tal, e fez a citação. E aí sim, aí a monografia ficou com a figura com a qualidade arrumadinha, tá? Uma outra coisa que eu vejo muito em monografia, às vezes a pessoa ela pega uma figura de um livro que está em inglês. Aí é um problema, né? Porque a monografia ele é um texto em português. E aí o que eu faço? Eu coloco aquela figura em inglês do jeito que está ali? Não. Você faz assim, você pega o texto que está em inglês, traduz para o português, e lá na fonte, o que você vai colocar, né? Porque a figura original estava em inglês e como a monografia em português, você traduziu para o português. E aí o que você coloca na fonte? Figura extraída do livro tal, traduzido para o português pelo autor desse trabalho. Entenderam? Então, assim, Então você cita que você traduziu e diga de onde que foi a origem daquela figura. Por que isso, gente? Porque a monografia, gente, é um trabalho escrito em português. Então tudo que tiver na monografia tem que estar o quê? Em português. Uma outra coisa que eu já vi aluno fazendo demais, às vezes tem uma tabela, né? Eu tive um aluno desse no semestre passado, eu fui lá e corrigi para ele. Ele tem uma tabela lá no livro, aí ele quer colocar aquela tabela no livro, e às vezes uma tabela extensa, tem muito texto, aí o que o aluno faz? Às vezes, por comodidade, ele copia
aquela tabela que está no livro e cola ela no texto, na monografia, igualzinha está no livro. Ele vai lá, dá um print e coloca o print da tabela na monografia. Pode fazer isso, gente? Não pode, gente, né? Tabela é tabela, figura é figura. Como é que eu vou colocar na monografia uma figura de uma tabela? E aí, então, qual que é o certo para ser feito? Redigita a tabela todinha, se for o texto possível de selecionar, seleciona o texto, monta a tabela, coloca a legenda da tabela, a fonte de onde você extraiu aquela tabela e faça a coisa certa. Entendeu? Porque senão vai dar problema, porque figura não é tabela e tabela não é figura. Entendeu? Um outro erro que às vezes acontece muito em monografia é assim, ó, o aluno ele vai escrever, vamos supor que ele tem lá um título de uma sessão. Então vamos supor que o título da sessão seja, por exemplo, vou chutar qualquer coisa aqui, ó, redes de computadores. E aí ele quer no texto da monografia, logo em seguida, conceituar o que é redes de computadores. Só que é o que ele faz? Ele coloca o título redes de computadores e aí depois, quando ele vai escrever o texto, ele está continuando aquilo que está no título. Então ele coloca lá, são um conjunto de computadores interligados por algum sistema de comunicação. Gente, o texto da monografia não pode ser continuação do título. O título é o título e o parágrafo é o parágrafo. Entenderam? Então, assim, é muito comum a gente ver isso aí. Já vi muita monografia desse jeito. O aluno, ele coloca o título, às vezes, de um determinado tópico, e quando ele vai escrever, ele escreve como se ele estivesse continuando aquele título e vai embora. Então, não pode, tá? Então, isso aí fica muito ruim, né? Tem que escrever direitinho o parágrafo certinho. Eu fiz uma lista aqui, acho que deve ter umas 10 palavras aqui, que eu considero que são expressões proibidas na monografia, né? Entrou aí Gisele Carvalho, né? Seja muito bem-vinda. Né? O que são essas expressões proibidas? Olha só, tem algumas que é aqui, ó, sem dúvida alguma, definitivamente, com certeza. O perfeito, né? O perfeito também não pode. É assim, ó, gente. A monografia, ele é um texto científico. E a grande questão é o seguinte, que na ciência, a gente não tem certeza de nada. Não existe certeza na ciência. Então, se não existe, mesmo que eu vou lá, passo um ano estudando um assunto, cheguei a uma conclusão, mas será que aquela conclusão que eu cheguei, ela está totalmente certa? Talvez ela esteja certa hoje, talvez amanhã a gente chegue à conclusão que ela não é daquele jeito mais. Né? Então, a ciência ela é toda cheia assim, de questionamentos e incertezas. Então, quando você coloca na monografia assim, sem dúvida alguma, definitivamente, com certeza, eu estou sendo assim conclusiva e não estou dando nenhuma margem para que aquilo ali possa ser questionado. E na ciência as coisas não funcionam assim. Quer ver um exemplo assim de uma incerteza da ciência? Olha só. Se eu for pegar alguns anos atrás, as pessoas diziam o seguinte, olha, você pode comer no máximo um ovo por dia, que 2 ovos por dia, 3 ovos por dia vai fazer mal, você vai ter colesterol. Né? Eu acho que muitos de vocês devem lembrar dessa época que eles falavam que não podia comer muito ovo. Hoje, o que a ciência comprovou? Que na verdade não era bem assim, que o ovo não causa colesterol, que na verdade você pode comer 2, 3, 4 ovos por dia que você não vai ter problema nenhum. Mas por que isso, gente? É porque antigamente foi feita alguma pesquisa que chegou a alguma conclusão que excesso de ovo fazia mal para a saúde. Com o avançar da ciência se concluiu que na verdade o ovo, né, não sei se vocês já leram, é o segundo alimento mais saudável que existe para o ser humano. O mais saudável que existe é o leite materno e o segundo colocado é o ovo. Né? Então, assim, na hora que você coloca ali, sem dúvida alguma, definitivamente, com certeza, você não está dando margem para alguém depois, mais na frente, estudar aquele mesmo assunto que você colocou no seu TCC e questionar e evoluir, mostrar um outro olhar em cima daquele mesmo assunto. Então, essas 3 palavrinhas, sem dúvida alguma, definitivamente, com certeza,
não coloque. Né? Você pode concluir, você pode chegar a alguma conclusão, mas não de uma forma tão taxativa. Do mesmo jeito, a palavra perfeito, gente, o perfeito quer dizer que não tem margem para você mudar nada, alterar nada. E a ciência, eu acabei de falar, que ela é um poço de incertezas. Uma outra coisa, assim, que é proibidíssimo colocar na monografia são referências temporais do tipo atualmente, há muito tempo, hoje em dia. Né? Por que não pode? Eu vou lá e coloco assim, hoje em dia, tal coisa, tal coisa. Gente, monografia, vamos supor, ela foi escrita agora em 2022. Então, hoje em dia, é agora, setembro de 2022. Mas uma pessoa que vai ler essa monografia no ano que vem, hoje em dia vai ser quando? 2023? Então, hoje em dia, atualmente, há muito tempo é quanto tempo? É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos? Então, perceba que fica algo muito vago, né? Então, isso eu já até falei no início da live, não pode. Realmente não pode, vai trazer muito problema. Uma outra coisa que às vezes eu percebo, muita pessoa ela coloca a figura, as figuras a gente já falou lá atrás que elas têm que ter uma numeração, figuras e tabelas, e elas precisam ser citadas no texto. Mas como que é a forma correta de citar a figura no texto? É assim, ó, você diz assim, conforme a figura 1, conforme a figura 2, conforme a figura 3. Mas o que eu já vejo muita gente falando? A pessoa vira e fala, conforme foi observado na figura acima, né? Uma figura que está anterior. Conforme foi observado na figura abaixo. Então, gente, não existe figura nem acima, nem figura abaixo. Né? O que existe é assim, a figura 1, a figura 2, a figura 3. Entendeu? Você não coloca assim, figura acima, figura abaixo, tabela acima, tabela abaixo. Mesmo porque olha só o que acontece. Vamos supor que a figura está no final de uma página da monografia e a citação dela está no início da página seguinte. Como que eu posso falar de figura acima se ela está na página anterior? Então, assim, é complicado. Então, toda vez que você coloca uma figura, uma tabela, é obrigatório você citar ela no texto, citar e explicar. Mas a gente sempre cita a figura pela sua numeração. A figura 1, a figura 2, 3, ou tabela 1, 2 e 3, e assim sucessivamente. Um outro erro que eu vejo muita gente cometer na escrita da monografia é a tal da palavra onde. Gente, onde é um advérbio, né? Um advérbio de lugar. Então, quando eu falo assim, ó, onde está o meu celular? Onde você foi? Ou seja, você está sempre denotando algum lugar, alguma coisa que está em algum lugar. Mas o que muitas vezes as pessoas colocam na monografia? Elas usam a palavra onde como se ela fosse uma preposição. Por exemplo, né? Entrou aí a Rafaela, seja bem-vinda, né? Não falando dos grandes vícios de linguagem, que é a tal da palavra onde. Então, vamos supor que a pessoa diz o seguinte, vamos supor assim, a pessoa fala assim, ó, o computador que estava, o computador no qual foi feito o experimento. Em vez da pessoa escrever assim, o computador no qual foi feito o experimento, a pessoa vai colocar assim, ó, o computador onde foi feito o experimento. Aí não pode. Né? Por quê? Porque esse onde aí no meio, normalmente ele tem a função ali é um elemento de ligação que ali é uma preposição. Então você pode falar assim, ó, o computador no qual foi feito o experimento, ou então a pessoa que fez tal coisa, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, a pessoa onde fez tal coisa. Aí não pode, né? Porque eu estou usando a palavra onde como se fosse uma preposição. E isso, gente, é tão comum. Eu tive um aluno, um orientando de TCC, ele formou, já está com mais ou menos 1 ano, mas eu lembro quando eu peguei a monografia dele para ler, eu fiz uma contagem de quantas vezes ele usou a palavra onde. Eu acho que numa monografia de umas 60 páginas usou mais de 100 vezes.
Aí eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus do céu. E aí eu fui, eu fui fazendo a correção e fui corrigindo um por um. Então, em vez de você usar onde, usa o quê? No qual, os quais, o que é uma preposição, nas quais, cujo. Então, assim, agora onde, gente? Pode usar? Pode, mas sempre se for para denotar algum local, tá? Caso contrário, não use. Uma outra coisa, esse termo é que eu achei num livro, né? Tem um livro muito bom, ele fala sobre essa questão da escrita. Daí ele achou um problema desse aqui num artigo, inclusive um artigo publicado em revista. Olha só o que a pessoa colocou. Ela começou a frase dizendo assim, ó: ficamos surpresos a perceber que tal coisa aconteceu na nossa pesquisa. Onde que está o erro aí? Já tem dois problemas aí, ó. Primeiro, ficamos, né? Você não pode usar a primeira pessoa, é sempre a terceira pessoa. E quando ele fala assim, ficamos surpresos ao perceber tal coisa, gente, ele tá expressando uma emoção. Qual a emoção que ele está denotando nesse texto? Num texto que deveria ser científico? A emoção da surpresa. Então, assim, como que ele poderia chegar a dizer, reescrever isso aí? Ó? Ele poderia chegar ao seguinte: se ao fazer um experimento e aconteceu algo que ele não esperava, ele poderia falar o seguinte: após realizar o experimento, o resultado foi algo que não era esperado, ou que era algo inesperado. Mas você nunca vai dizer o seguinte: ficamos surpresos. Você entendeu? Porque a surpresa é uma emoção e a monografia é um texto impessoal, e o ficamos também não pode, porque ele está na primeira pessoa, sempre escreva na terceira pessoa. Uma outra coisa, assim, outros termos aqui que eu ainda notei, assim, que não pode, né? Por exemplo, se eu falei lá atrás que o sem dúvida, definitivamente, com certeza não pode, um outro que não pode é obviamente, claramente, né, gente? A monografia, além de você não ter certeza, não existe nada que é óbvio, né? Não existe obviedade, existe pesquisa científica. Você executa um trabalho, executa uma pesquisa, e a partir dos resultados daquela pesquisa, você chega numa solução, numa conclusão, que você não pode chegar e dizer que era uma conclusão óbvia. Você pode dizer o seguinte, que era uma conclusão que estava dentro do que se esperava ou dentro daquilo que não se esperava. Mas nunca diga assim que aquilo é óbvio. Caso contrário, você está desacreditando todo o seu trabalho que você fez ali durante um ano. Um outro também, assim, também um termo também muito não pode, eu já vi gente falando, é tipo assim, a pessoa começa a frase dizendo o seguinte: na verdade tal coisa é assim, assim, assim. Gente, não existe o na verdade, também não existe na mentira. A ciência, ela é impessoal, né? E a verdade também, na ciência, ela é um pouco relativa. Aquilo que você acredita que é verdade hoje, amanhã talvez não seja, tá? Então não pode. Outros termos que eu coloquei aqui, que também não pode, onde você coloca assim, todos, muitos, alguns ou nenhum, né? Então você não pode dizer o seguinte: todas as pessoas pensam da determinada forma. Você não pode dizer aquilo ali, porque você sempre vai achar uma pessoa que talvez pense diferente. Ou então você falar assim, nenhum pensa de determinada forma, também você não pode, você sempre vai achar alguma exceção. Então, muito cuidado quando você coloca isso aí. Mesmo quando você coloca assim, muitas pessoas pensam de determinada forma, quando você vai dizer que muitos pensam daquela forma, você vai ter que fundamentar. Olha, tendo em vista os dados coletados, observou-se que muitas pessoas pensam de determinada forma. Aí sim, você escreveu um texto impessoal, disse que houve muitas ocorrências de determinada situação, mas baseado numa coleta de dados, e aí tá certinho, aí pode. Um termo aqui, uma brincadeira aqui, né,
Tem um colega meu que fez numa banca que ele fala o seguinte, eu falei assim, gente, tabelas não são autoexplicativas. O que quer dizer esse termo, tabelas não são autoexplicativas? É assim, ó. Eu vejo muita gente colocando tabela em TCC, a pessoa vai lá, coloca a tabela e vira e fala assim, ó, os dados de tal coisa estão mostrados na tabela 2 e coloca a tabela 2 ali e passa para o próximo assunto. Qual que é o problema de você fazer isso aí? Na hora que você coloca a tabela lá na sua monografia e não explica o conteúdo que está naquela tabela, não comenta nada, olha, na coluna 1 observa tal coisa, na coluna 2 observa-se tal coisa, ou seja, o que significa aqueles dados que estão na tabela? A sua tabela, ela perdeu todo o propósito, tá? Então, assim, muito cuidado. Quando for colocar tabelas em monografia, você coloca uma tabela que expressando alguns dados, mas não esqueça de escrever pelo menos um parágrafo explicando o que tem ali, né? Porque, como diz o meu amigo, tabelas não são autoexplicativas. Uma outra coisa também, figuras. Eu vejo muita gente, às vezes, coloca figuras na monografia e não explica a figura. Gente, figuras também não são autoexplicativas. Você coloca a figura, coloca a chamada da figura e depois escreva pelo menos um parágrafo explicando o que tem naquela figura, tá? Um problema que às vezes acontece muito com tabelas e monografias são as tabelas muito longas, né? Eu já vi muito caso de aluno que vira e fala assim, professora, como é que fica o problema da tabela? Ela começa numa página, mas ela não cabe numa página, ela vai para outra página. Como que resolve isso aí? Então isso aí é muito fácil, né? Na própria BNT, ela diz o seguinte, pode começar a tabela numa página, continuar a tabela na outra página, só que no final da primeira página, lá você escreve o termo assim, ó, continua, e na página seguinte você continua com aquela tabela, mas aquela primeira linha, que é a linha de título da tabela, você repete ele na segunda página e tá tudo certo. Fica dentro da ABNT, então você pode ter metade da tabela numa página, metade na outra, sem nenhum problema, desde que você deixe marcado no final da primeira página, que aquela tabela continua na próxima e repete a linha de título. Gente, então era isso aí, né? Eu tinha uma listinha enorme de coisas que eu tinha que falar, deixa eu ver, acho que não faltou nada, né? Acho que eu consegui cumprir tudo aquilo que eu queria dizer, né? Então, eu justamente sei o que pode e o que não pode na monografia do TCC. Tá? Alguém queria fazer alguma pergunta ou ficou alguma dúvida? Teve alguma parte assim que precisa de algum esclarecimento? Porque se tiver, a gente está aqui para ajudar, para responder o que vocês precisarem. Sim, não... 3, 2, 1, então, se não tem nenhuma dúvida, então, nós vamos encerrar a nossa live por aqui, tá? Eu queria agradecer a presença, né, dos que estão aqui, do que assistiram até o final, né? Para quem chegou depois do início da live, né, essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? Então, pode, às vezes, perder alguma parte, daqui a pouco já fica aqui gravada. Eu queria fazer 2 convites para vocês, né? Que eu tenho um canal no YouTube, né? Então tem alguns vídeos que eu posto lá no YouTube, inclusive até algumas lives, né? Hoje um aluno meu disse que queria assistir uma live que eu fiz há 2 semanas atrás. Aí eu falei para ele, olha, tá no Instagram e tá no YouTube. Aí ele prefere assistir lá no YouTube, que lá no YouTube é mais conveniente. Então, para quem quiser ir no meu canal do YouTube, é só ir lá no YouTube e procurar assim, ó, Professora Angélica Nunes, né? Então, tem muito conteúdo lá no YouTube, tem conteúdo que só tem no YouTube, tem conteúdo que tá aqui só no Instagram, então quem puder, se inscreve lá, que tem muita coisa bacana. E a segunda coisa é o seguinte, eu tenho um blog, né? Eu criei um blog onde também sobre o TCC, onde eu estou produzindo um texto por semana, né? Sempre assuntos assim que a gente tem trabalhado aqui na live. E às vezes a pessoa que ela gosta de pegar lá o texto, né? Tá lá o meu blog, né?
Sempre, todos os domingos, eu vou lá e coloco um textinho lá, sempre algum assunto relacionado ao TCC. E como é que chega no blog? Você faz assim, aqui na bio do meu Instagram, tem um link lá, né? Você clica naquele link, eu acho que se eu não estiver enganada, acho que é o segundo link, é o link do meu blog, tá? O link do meu canal do YouTube você também vai achar lá, então quem quiser, às vezes assistiu lives passadas, né? Tem live de 2 semanas atrás lá no meu canal do YouTube, é só clicar lá e assistir, tá bom? Entrou Ana Aline, né? Chegou no finalzinho da live, né? Mas a live vai ficar gravada, tá, Ana? E aí depois você pode assistir, tá bom? Gente, então é isso aí, né? Então eu vou encerrar. Meu muito obrigada para quem já veio e semana que vem a gente volta com outro tema do TCC e aí eu vou começar a falar sobre a própria escrita da monografia. Então eu vou pegando pedacinho por pedacinho. Então semana que vem nós vamos falar da introdução. Como é que escreve a introdução da monografia, né? É um capítulo que assim, o pessoal, né, vira e fala assim, nossa, por onde que eu começo? Então, semana que vem nós vamos falar sobre isso aí, tá bom? Gente, meu muito obrigado, uma excelente quarta-feira e até mais. Tchau, tchau.